e Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nazon, e a Nazon gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém? Coloca a tua Bíblia na tua cadeira, vamos orar mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de falar ao nosso coração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos. É um privilégio estarmos na tua casa, na tua presença. É um privilégio termos, meu Pai, acesso à tua palavra. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que conforta, a palavra que nos dá ânimo, força. A palavra, meu Pai, que se renova, Senhor, a cada dia sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos aqui a nossa total dependência. Nós precisamos aprender mais do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Pai. O Senhor está no controle de tudo da nossa vida. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao pranto, Senhor, o Senhor está no controle, tudo está nas tuas mãos, e nós queremos em nome de Jesus ter entendimento disso. Nós queremos que o nosso coração, meu Pai, seja terra boa para colher a tua palavra. Nós queremos ser edificados pela presença do Espírito Santo que há em nós, que habita em nós, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem, para que o propósito do Senhor seja uma realidade na nossa vida, como foi na vida, meu Pai, de Noemi e de Ruth, e como vai ser na vida de todos aqueles que creem e não desfalece diante das lutas e diante das dificuldades. Então fala conosco, Senhor, e nos leva, meu Pai, a alcançar um lugar maior em fé. Nos leva, meu Pai, a subir o degrau, Senhor. Meu Deus, quantas vezes a nossa fé é limitada, nós estamos apoiados à ausência de dificuldades, e quando ela vem não sabemos como nos portar. Nos ajuda, Pai. Como o Senhor é o Todo-Poderoso e nós dependemos do Senhor, continua, meu Pai, segurando a nossa mão e nos ajudando e abençoando hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, toma o teu assento. Aleluia. Nós conhecemos e sempre falamos tanto da história de Noemi e de Ruth, porque apesar do livro ser o livro que tem o nome Ruth, a história, ela começa com Noemi. E nós conhecemos tanto as dificuldades, nós conhecemos tantos problemas, falamos tanto, e já fizemos até chá da tarde com as mulheres, falando que cada Noemi tem uma Ruth como a sua melhor amiga. Mas hoje eu quero centrar e que você nessa noite entenda em que Deus está no controle de tudo. Deus não perde, jamais perderá o controle da situação. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio de portas fechadas, mesmo no meio de tantos ventos que sopram contrário na minha vida e na sua vida, Deus não perde o controle. Essa história é uma história que quando nós entramos nela, parece uma história de fracasso, de dores, de perdas, de dificuldades. E quando nós olhamos com o olhar humano, parece que não tem jeito. Parece que não tem solução. Às vezes, irmãos, nossa parte humana, a nossa parte emotiva, emocional, olha para a situação de perda e a gente não consegue ver uma luz no final do túnel. Quando nós perdemos o controle, há uma tendência em nós de achar que Deus também não fará mais nada, que Deus não realizará nada novo, não fará nada que nós não podemos ali ver como bênção, como vitória. E foi por um tempo assim na vida de Noemi, porque a Bíblia diz que houve fome, houve uma luta, houve a dificuldade em Belém.
Eu não estou falando de qualquer parte de Israel. Eu estou falando de Belém, da casa do pão. Eu estou falando justamente das tribos do sul. O lugar separado pelo Senhor para ter o templo de adoração. Eu estou falando então da parte mais santa de Israel. Eu estou falando então do lugar mais importante e os lugares ali onde Deus cuidava de contínuo para que toda a sua palavra acontecesse. Mas mesmo sendo um lugar onde o nome diz que é a casa do pão, veio a dificuldade, veio o problema, veio ali o tempo ruim. Então não é a questão de acontecer algo, não é a questão de ter algum problema. Nunca vai ser, irmãos, nunca será a respeito ali do ambiente, mas aqueles que estão ali para ver o cumprimento da palavra de Deus. Elimeleque tinha esposa e tinha 2 filhos. Leva-se crer que eles poderiam ter uma maioridade, mas eles ainda eram solteiros. Quando veio o problema, a escassez, a fome, ele logo tem uma alternativa. Só que em momento nenhum a gente vai ver Deus falar com ele consultar a Deus, ele faz uma mudança por livre e espontânea vontade. Aí nós já começamos a entender o problema do homem, problema da humanidade. Quando acontece alguma coisa, a gente usa o nosso livre-arbítrio para escolher algo sem consultar a Deus. Foi assim com aquele homem. Ele fez o bem para a sua família, mas ele não teve uma palavra de Deus. E eu sempre digo que isso é tão diferente. Quando você faz algo que tem uma palavra de Deus, o próprio Deus vai respaldar a sua vida. Quando você entende, ouve, consegue discernir a palavra de Deus, Ele vai cuidar em todo o tempo. Ele sai, vai para uma terra distante, a terra dos Moabitas, e a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele morre antes de ver os seus filhos se casarem. Elimeleque não viu nem Malom nem Quilion se casarem. Ele não viu esse tempo tão importante da família. Mas quando o pai morre, eles casam com 2 moabitas. Nós temos 2 mulheres que foram ali importantes na vida daqueles homens, mas permaneceram casados 10 anos e não tiveram filhos. 10 anos, a esterilidade. Se lá em Israel não tinha pão, aqui em Moabe não tem descendência. Não tinha ali fruto no meio da família constituída. E eles estão ali por 10 anos, até que os 2 também vão morrer. Aí a Bíblia diz que Noemi fica desamparada. Desamparada. Noemi, ele olha para aquele contexto, não tem marido. Os 2 filhos varões que a sustentava faleceram. Então agora são 3 mulheres viúvas em um contexto de que não havia trabalho. Ela olha para aquela situação e ela se vê o quê? Desamparada. Quem vai cuidar? Se a viúva, ela ainda é jovem e ela tem o pai e a mãe, ela pode voltar para a casa dos seus pais. Ela vai ter um amparo dos pais. Mas e uma senhora? E uma mulher já de idade? E uma mulher que não tem pai, não tem mãe e não tinha nenhum parente naquela terra tão distante? Ela se sente, ela vive o contexto de estar desamparada. Irmãos, isso não é só um sentimento de alma, isso é uma condição. Imagine você sozinho, sozinha, sem ali algo para se manter, sem ali alguém para te ajudar. Aí ela toma a decisão. Ela sabe que lá em Belém, agora Deus abençoou e agora a terra, o nome, a casa do pão tem pão. Ela diz, eu vou voltar. Ela toma essa iniciativa de voltar. E a Bíblia diz que quando ela vai voltar e de primeiro as suas 2 noras estão com ela. E aí eu quero que você comece a entender. A lei de Deus não funcionava na terra dos Moabitas. Deus tinha a sua palavra
para o seu povo, para a sua nação. Ela estava fora das regiões de Israel. A lei do Senhor não valia naquele lugar longe. A lei do Senhor não valia ali, naquele lugar onde elas estavam. Então ela decide voltar. Há uma lei que favorece Israel, a palavra em Israel, e mesmo ela se sentindo mal, desamparada, como se Deus tivesse realmente pesado a mão sobre a vida dela, ela se aproxima de Deus. Escute, tem fases na sua vida que as coisas não estão bem. Tem porta que você bate que nunca abre. Às vezes tem uma carência. Às vezes tem uma desilusão dentro de você. E você nunca achou resposta. Às vezes você já procurou, já tentou de várias maneiras. Já tentou preencher a lacuna da sua alma com muitas coisas. Muitas coisas. Às vezes você foi aquela pessoa que na juventude você desfrutou de tudo, viveu tudo e se descobria a cada ano que passava que o vazio nunca foi preenchido. Que o vazio sempre esteve ali no mesmo lugar e a sua vida não muda e as suas escolhas não trouxeram mudança. Isso é porque nós não nos aproximamos de Deus. Deus é a fonte da vida. Deus te conhece mais que você. Mais que você. Mais que o seu coração. Que às vezes você olha e diz, eu sei do que eu preciso. Se soubesse, já era feliz. Se soubesse, não tinha tanta coisa para lamentar e poucas coisas para celebrar. Porque o ser humano sem Deus é assim. Ele lamenta mais. O ser humano, ele lamenta mais do que celebra. Ele olha para a vida dele e um resumo. Muitas coisas foram mais frustrantes do que bênção. Porque nós não nos aproximamos do Senhor. Ele sempre tem uma saída. Ele sempre tem uma palavra. Não importa o tamanho da dor, igreja. Não importa, eu estou falando de uma mulher que ela perdeu seu marido, seus 2 filhos. A dor dela era gigantesca. A dor dela ninguém vai amenizar e dizer, não é qualquer pessoa. Não, ela perdeu a família dela. Nós vimos aqui a irmã Franciele falando que a família é linda, que a família é bela, que a família precisa ser cuidada, que você precisa cuidar. Mas a família que ela tinha, ela não tem mais. Há uma dor profunda. Há uma perda, mas ela vai para o lugar onde havia palavra de Deus. Esse é o lugar onde há remédio. O lugar onde há remédio para a sua dor, ela está em Deus. Ela está na presença do Criador. Ela está naquele que escolheu o dia do seu nascimento. Deus escolheu o dia do nosso nascimento e Ele sabe o dia da gente ir embora. Só Ele sabe. Ele escolheu o dia de te trazer. E Ele tem o dia de recolher. Está com Ele. Ela sai de Moabe, ela vai então para Israel. Ela vai para a casa de Belém. Ela vai para a casa do pão. E quando ela chega ali, não há celebração. Ela chega com uma pessoa derrotada. Você já passou por isso. Você já fez. Já mudou de cidade. Tem pessoas que vai até para outro país. Quantos sonhos. Quantas coisas você pensou. Quantas cores você imaginou. Quantos planos financeiros você fez. E às vezes você teve que voltar. Voltar abençoado é fácil. Mas voltar de cabeça baixa, igreja. Só Deus para ajudar. Só Deus para sustentar. Saiu. E quando voltou, as mulheres olham e dizem, não é Noemi. Já tinha se passado pelo menos uns 15 anos, porque de casamento pós perca do marido foram 10. Aí as mulheres, as vizinhas olham e dizem, não é Noemi. Aí quando ela chega, ela mesma resolve mudar o nome dela.
Não, Noemi não. Noemi não, Mara. Porque eu sou uma mulher angustiada, amargurada. Ela volta, irmão, sem família, sem posses. Ela volta na necessidade. Aquela mulher estava voltando e o único pensamento dela, às vezes poderia ser para não padecer de fome. Não tinha sonhos. Ela voltou sem sonhos. Quando ela saiu de Belém, com certeza o marido dela tinha projetos, tinha sonho. É o que a Bíblia diz, os homens podem fazer os seus projetos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É por isso que a gente consulta a Deus. É por isso que você pergunta para quem sabe. Você já ficou perdido, irmãos? O GPS já deu errado? O que você faz quando o GPS dá errado? Antigamente, que não tinha GPS, a gente já falava, você sabe qual é o endereço fulano de tal? Você sabe onde fica essa rua? Você pergunta para quem sabe. Se você não tem certeza do destino que você está indo, o que é inteligente? Pergunta para quem sabe. Pergunta para quem já conhece. Você sabe onde é esse endereço? Esse lugar? Essa igreja? Essa empresa? Você vai perguntar para alguém que conhece. Pois a sua vida é mais importante do que qualquer endereço. E antes de você entrar em qualquer aliança, o sábio seria perguntar para Deus. Porque Ele sabe. Deus sabe. Ela volta pela necessidade. Só que, irmãos, ela está voltando para o lugar onde Deus tinha separado. Ela está voltando para o lugar onde o Senhor tinha um projeto. E quando a gente entra para o lugar onde Deus tem um projeto, quando a gente entra para um lugar onde Deus tem uma aliança, quando a gente entra para um lugar onde Deus tem voz e vez, quando a gente entra no lugar onde a presença de Deus é real, aí as coisas começam a mudar. Aí a nossa vida começa a ser impactada, porque tem Deus, porque tem presença, porque tem palavra, porque o Senhor está, aí tudo começa a ser diferente. Ela não fez uma oração quando ela chegou em Belém, mas o Deus Todo-Poderoso é que cobria aquele lugar. Você entende o que é isso? Uma mulher sem esperança, mas ela está no endereço certo agora. Eu quero dizer para você, muitas coisas na nossa vida a gente não enxerga, a gente não sabe o que vai acontecer se eu continuar sendo fiel. Às vezes você está passando algum momento da sua história, da sua vida, que não é agradável, que não é tão bom, você não está tão confortável. Tem algumas coisas acontecendo na sua vida, ou seja na saúde, ou seja na família, ou seja alguma coisa que você não tem tanto controle, não está tão confortável. E uma situação que não é tão confortável, às vezes a gente chora, às vezes a gente pergunta por quê. Às vezes a gente olha e fala, eu não estou entendendo. Você já passou por isso? Eu não estou entendendo porque que Deus está fazendo assim. Às vezes a gente tem essas inquietações, nós temos essas preocupações, mas eu digo para você, contudo, todavia, Deus sempre está no controle. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E o que cabe a cada um de nós? Confiar. O que cabe a cada um de nós é esperar. Se o tempo não foi revelado hoje, se o tempo ainda não aconteceu, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Aí a Bíblia diz que ali naquele contexto, aquela mulher que está debaixo ali daquela aliança, aquela mulher que está debaixo ali do propósito, ela vai olhar e ela sem esperança vai entrar na sua antiga casa, no seu antigo endereço. Há uma tristeza muito grande, os filhos não estão lá, o marido não está lá, mas ela entra naquele ambiente e de repente Ruth vai olhar e dizer, eu vou buscar alimento, eu vou buscar, eu vou sair a procurar, eu vou buscar algum tipo de alimento para nós. Irmãos, Ruth na vida de Noemi é aquele bálsamo no meio da dor. É aquele bálsamo, aquele carinho ali que ela tinha daquela nora que resolveu
não retroceder, não voltar atrás. E sabe quando entra ali a aliança da vida dessa mulher? Quando ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Ela entrou na aliança. Ela entrou. Naqueles dias não se falava de Jesus. Naqueles dias o nome do Senhor nem era revelado, mas ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Ela entra debaixo daquela aliança. Então, se ela está vendo alguém que está desfalecida, triste, não tem energia para lutar, ela vai buscar. Por isso que a Bíblia diz: é melhor ser dois do que ser um. Porque quando um está enfraquecido, o outro ajuda a levantar. Quando um está enfraquecido, o outro ajuda a ficar de pé. Nós temos que olhar para isso e entender, irmãos. Porque existem pessoas que estão aí fora, em quarto escuro, não querem sair, estão mergulhados na depressão, não querem ver amigos, não querem ver ninguém. Está ali com o coração dizendo: eu quero ficar sozinho, sozinha. Não acredita. Não consegue ter ali um vínculo de amizade. Isso é muito perigoso. Deus não nos fez para ser uma ilha. E às vezes a gente entra num isolamento. Na verdade, Noemi queria seguir sozinha. Noemi não queria ajuda. Aquela caminhada seria uma caminhada difícil, mas ela queria estar sozinha pela luta dela, pelo problema dela, pela dor dela. Ela estava achando que era melhor estar sozinha, porque ela se sentia uma pessoa que não tinha nada para oferecer. Escuta, sempre Deus vai usar você para ser bênção na vida de outra pessoa. Você não é um peso. Você pode ser muito jovem, você pode ser muito experiente, mais maduro, mas você não é peso. Da parte de Deus você é bênção. Você é bênção. Se você tem o Espírito Santo, se você está na presença do Senhor, você será bênção no lugar que Deus te levar. Aonde Deus te colocar, Ele vai te usar e te abençoar. Ela pensava que era um peso morto. É uma mulher agora um peso para uma jovem que poderia casar de novo. Não, ela era bênção. Só que ela ainda não tinha os olhos abertos. Porque a dor faz a gente se fechar. Porque a perca faz a gente se fechar. Às vezes, irmãos, a gente olha e diz: eu não vou fazer mais isso, porque o que vão pensar, o que vão dizer. Às vezes nós deixamos de fazer alguma coisa por opinião dos outros, e nunca é a palavra de Deus. Escute uma coisa: o que os outros conhecem de você é superficial. É Deus que conhece o teu caráter. É Deus que conhece a tua vida. É Deus que conhece a sinceridade do teu coração. Ela vem ali, Deus coloca aquela mulher do lado, porque Deus tinha plano para as duas. Deus tinha plano. Lá em Moabe foram sepulturas, mas Deus tem um plano novo. E a Bíblia vai dizer que ela vai buscar, então, ali está na colheita com as mulheres. Aquilo que sobrava no meio do caminho é lei de Israel. A viúva, ela entrava em qualquer campo e ela colhia ali do que sobrava. Deus nunca quis que a mulher ficasse desamparada, que um órfão ficasse desamparado. Aí ela vai colher, e diz o texto bíblico que coincidentemente ela entra no campo de Boaz. Para nós, até o escritor colocou como uma coincidência, mas nós sabemos que não é projeto de Deus. É plano de Deus. Às vezes você entrou em algum lugar, você não sabia o porquê, você nunca tinha trabalhado naquela empresa, você não conhecia ninguém daquela empresa. É plano de Deus, é projeto de Deus. Às vezes você trabalhou em uma função e Deus estava te capacitando para algo lá na frente, e alguns estão sendo capacitados ainda. É projeto de Deus. É plano de Deus. Ela vai ali colher espigas. E a palavra do Senhor diz que quando ela chega, Boaz, o dono da fazenda, ele chega ali. E quando ele chega, ele vê aquela mulher diferente. Ele vê aquela mulher junto com as suas servas. E ele pergunta: quem é aquela?
quem é aquela mulher? Aí todos vão dizer que é Ruth, que veio com Noemi. E o bom testemunho dela começa a ser passado. Irmãos, ela era estrangeira. Mas dentro da lei de Deus, até estrangeira era para ter oportunidade, era para ter acolhimento, era para ser ali uma mulher que teria umas oportunidades com as demais. Aí a Bíblia diz que ele olha, que ele compadece dela, vai falar com ela, e quando chega ali, ele diz: fica só aqui, não vai para outros campos, para outros lugares. Você pode colher com as minhas servas, assim ninguém te fará mal, assim ninguém vai causar nenhum dano a você. A gente olha e vê o cuidado de Deus nos detalhes, vê o cuidado do Senhor nos detalhes. Se você começar a ser espiritual, você vai ver os cuidados de Deus em detalhe da sua história. Irmãos, até se você entrar no seu carro, na sua garagem, e aquele carro não funcionar, e às vezes você pensa: o que é isso? Por que não deu certo? Às vezes é um cuidado de Deus, um livramento de Deus, algo que Deus está dando para você. Ele não vai falar e não vai explicar tudo, mas há um propósito de Deus, há o zelo de Deus pela sua vida. E aquele momento, aquela mulher ali, ela tem o favor, ela colhe muito, ela leva muito para casa, e quando ela chega, Noemi olha e vê que o que ela trouxe é demais. É como o presente foi maior. E ela diz: minha filha, onde você estava? Quando ela relata, os olhos daquela amargurada começam a se abrir. Os olhos da mulher que não tinha esperança começam a se abrir quando ela diz: a terra, o campo, é de Boaz. É de Boaz. E ele ali me tratou bem, deixou eu sentar com as servas, diz que eu não preciso ir para outros lugares, que eu posso permanecer só ali. Irmãos, naquele momento, Noemi entendeu a oportunidade. Naquele momento ela diz: sabe quem é esse homem? Esse homem é o nosso resgatador. Esse homem pode nos redimir. Esse homem pode mudar a nossa história. E olha como Deus age, igreja. Olha que coisa mais linda. Deus preparou um homem de posses, um homem próspero, um homem que seria bênção na vida daquelas duas mulheres. Quando Noemi vê aquilo e diz: minha filha, fique lá mesmo, fique naquele lugar, até chegar o momento da oportunidade. Irmãos, no tempo da dificuldade você não vai ver muita coisa, mas é hora de ser perseverante e não desistir. Não desistir. No tempo que você olha e diz: não estou vendo nada dar certo, eu não estou vendo as coisas se abrirem, eu não estou vendo as coisas acontecerem, parece que eu estou no mesmo, parece que eu estou fazendo, parece que eu estou me dedicando, parece que eu estou orando, parece que eu estou buscando e nada está acontecendo. E isso é a sua visão. Há um tempo preparado para todas as coisas. Há um tempo, irmãos, um fruto, ele é bênção para a nossa vida, se ele for pego no momento certo. Um fruto, se você tirar ele do pé e ele não estiver preparado para amadurecer, nunca será alimento para a sua vida. Se um fruto tem a estação certa, o tempo certo, quanto mais a nossa vida. Nós somos precipitados, Deus não. Nós somos imediatistas. Nós queremos algo para ontem, mas não temos estrutura. Não temos estrutura para receber. Não estamos ainda na condição de viver. Você está dizendo que Deus está demorando, e às vezes Deus está olhando para você, Deus está olhando para a sua condição, Deus está olhando para a sua capacidade. Ele sabe que você não está preparado. Não está. Sabe qual a maior diferença entre as nossas decisões e o aval de Deus? É que a gente pode fazer pelas emoções. Você pode fazer. Às vezes o filho chega e insiste tanto,
Pai, eu já tenho 17 anos, já vou fazer 18. Logo eu vou tirar minha carteira de habilitação. Deixa eu dirigir, Pai. Deixa eu dirigir. Eu já sei, eu já aprendi. Eu estou aqui com o Senhor sempre vendo. Eu sei dirigir o carro. Aí você olha e pela sua emoção, você vai lá e entrega a chave. Deus não fará isso nem comigo e nem com você. Deus não fará isso com a nossa vida, porque Deus não é irresponsável. Porque Deus não vai agir na minha vida e na sua vida, se Ele sabe lá na frente algo que não dará certo. Então Ele vai preparar você. Irmãos, Deus não está preparando a tua bênção está pronta. Deus está preparando você para tomar posse dessa bênção. A bênção já está pronta. A bênção está pronta. Quando Deus falou com Abraão, Canaã já não estava pronta, gente. Canaã estava pronto. Ele falou: olha, eu vou entregar uma terra para você. Deus não criou a terra depois que fez promessa para Abraão. A terra estava lá, mas Abraão não estava pronto para ser dono naquele tempo. A descendência dele passaria por etapas. Deus sabe, Deus conhece. Aí às vezes você fica desmotivado. Às vezes você entra ali naquele sentimento da alma, de ficar o quê? Abatido, entristecido, desanimado. Ei, isso é a sua alma. Isso é a sua alma. Isso é o seu sentimento, pensando que não tem jeito, que não vai acontecer. Mas o Espírito quer testificar com o seu Espírito que há um tempo, há um propósito. Espera mais um pouco, segura mais um pouco. Ela chega naquele momento e diz: vai colher espiga todo dia lá. Ela não diz: chega lá e fala logo para ele que você pode ser resgatada por ele. Há um propósito. Há um propósito, até chegar o dia que termina toda a ceifa. Terminou, acabou, não tem mais nada para ser colhido. Então Noemi vai dizer: é hoje o dia, vai ter festa lá, se prepara, toma banho, se perfuma, veste o seu melhor vestido, porque hoje é o dia. Ela estava agora com discernimento, e a palavra do Senhor vai dizer que ela dá instrução para a nora, dizendo: você vai chegar, não deixa ser vista, até que chegue o momento certo, onde o Boaz vai estar sozinho. Você vai chegar, vai se deitar aos seus pés e você vai dizer. Irmãos, é assim aquela mulher fez. Estratégias que Deus dá. Você quer chegar até um determinado lugar? Qual a sua estratégia para chegar? O que você está fazendo? O que você está investindo para chegar? Irmãos, às vezes nós olhamos dentro da igreja e você olha para a pessoa que diz: olha, eu quero tanto que Deus use a minha vida, eu quero tanto que Deus faça da minha vida um instrumento. Eu tenho tanta vontade de ser ali um vaso para o Senhor, para Ele fazer. Mas quando chega a oportunidade, mas quando chega o tempo de estudar, quando chega o tempo da gente se esforçar, a gente não faz nada disso. Nada disso. Olhe para a nossa vida, nós queremos ser tão usados por Deus, mas não conhecemos muito de Deus. Nós queremos pregar a palavra, mas não lemos a palavra. Nós queremos conhecer o Senhor em profundo, mas não temos tempo de qualidade com Deus. Nós queremos que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual, mas não fazemos a lição de casa. Tudo requer dedicação. Qual o seu projeto para você chegar até lá? E qual vai ser o preço que você vai pagar como investimento? Investir naquilo que você deseja. Não pode só ser um sonho no vão. Todo sonho, ele vai ter um preço. É por isso que quando ele for realizado, será maravilhoso, porque você vai saber o quanto te custou. Tem meninas, tem jovens que chegam na igreja, tem pessoas que entendem, às vezes o relacionamento não está de acordo com a vontade de Deus, e vai pagar um preço, dizendo: não é a hora, não é o tempo, vai pagar um preço, não
Não é desse jeito que Deus quer. Aí vai saber o preço que custa. A gente olha, irmãos, isso aqui não é Facebook, não é Instagram, para você vestir a roupa que você acha que fica melhor e tirar uma foto e todo mundo acha lindo, porque pegou o melhor ângulo, porque a luz te favorece, porque você está com a maquiagem perfeita. A vida real tem renúncia. Todo sonho tem um preço. Tem um preço, igreja. Tem um tempo. O que você está dedicando? O que você está disposto a dar para Deus para ter o que você deseja? Qual tipo de qualidade? Há um propósito. Não é de qualquer jeito, não é chegando, batendo no peito e dizer, estou aqui, você pode casar comigo amanhã. Tudo tem um propósito. Tudo tem uma linha, um raciocínio, uma jornada, uma caminhada. Deus poderia nos dar como deu a Adão. Mas Adão é o testemunho para mim e para você que pegar tudo pronto e fácil não é seguro. Ruth chega, deita nos pés de Boaz e ele acorda meia-noite. Se assusta com aquela mulher. Ela coberta, perfumada, mas não havia ali claridade. Ele diz, quem é você? Ele diz, eu sou Ruth e você é meu resgatador. Irmãos, quando nós olhamos para o dia de hoje, parece que não faz sentido. Mas sabe o que aquela mulher estava dizendo? Eu estou aqui, a minha família é uma senhora, e quando ela padecer, eu não tenho mais ninguém. Uma estrangeira, uma mulher que não é uma mulher ali como uma pura virgem, mas uma mulher que casada, sem filhos, e ela só tem ali a segurança de uma senhora de idade. Ela diz, você pode mudar a minha vida. Você pode mudar. Aquele homem olha para ela e ele já não era tão jovem. Boaz não era jovem. Ele vai olhar para ela e diz, bendita és tu. Tu poderias ter procurado um mais moço. Tu poderias ter ido em outros ricos, pobres. Mas você vieste a mim. Fique aí por essa noite. E amanhã eu resolverei todas as coisas. Irmãos, ele não tomou ela no braço. Ele não fez dela uma mulher naquele dia. Ele cumpriu com tudo aquilo que a lei exigia. Porque as coisas de Deus não é bagunçada. As coisas de Deus não é de qualquer jeito. As coisas do Senhor têm dignidade, têm seriedade e tem ali a palavra dele. Aquela noite ela fica ali e antes que amanhecesse completamente ele diz, vai e logo eu cuidarei disso. E ele foi procurar. Para ela era uma esperança, Deus já estava abençoando. A Bíblia diz que ele procura o homem que estava à frente dele, o outro que poderia ali resgatar. Ele procura e faz tudo diante da lei. Apresenta ali e diz, olha, nosso irmão faleceu, mas ele deixou um pedacinho de chão. Está com a viúva. Noemi está aí. Você quer resgatar? Você quer tirar elas daquela vergonha, daquela luta, daquela dor? Aquele homem, ele vai olhar e dizer, vou resgatar. Mas naquele momento ele diz, olha, mas quem resgatar ali, leva duas. Leva Noemi, leva Ruth com um pedaço da terra. Aí o primeiro resgatador não estava de acordo com o propósito de Deus. Ele vai dizer, não, isso vai pesar a minha herança. Eu não quero dividir a minha herança com duas pessoas. Resgate. E naquele momento, irmãos, o que parecia coincidência, estava ali a mão do Senhor. Aquele homem, diante da lei, toma Ruth e toma Noemi. E você leu comigo ele dizendo diante dos anciões, vês aí, tomarei por mulher Ruth, a moabita que tem dado testemunho de mulher virtuosa. O bem que ela fez nunca ficaria negligenciado por Deus.
Não é perda de tempo fazer o bem, irmãos. O mal vai trazer uma colheita terrível, mas o bem vai trazer uma colheita bendita da parte do Senhor. A pessoa que recebeu o benefício que você fizer, às vezes ela pode agir com ingratidão, mas Deus nunca será ingrato. Deus sempre vai recompensar. Ela olhou para aquela mulher, não deixou ela sozinha. Ela disse: eu irei com você. Onde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus, e somente a morte irá nos separar. Deus estava naquela aliança. Deus estava naquele acordo. Deus estava naquela amizade. Quantas coisas na sua vida você achou que foi coincidência, até chegar o dia de hoje você vê Deus? Quantas coisas. Às vezes você casou, às vezes você constituiu família, e a sua família ali não dava crédito. Às vezes você disse que queria fazer uma faculdade, você queria trabalhar nisso, a sua família olhou para você e falou: é caso perdido, isso não adianta. Às vezes até mesmo ali no seu relacionamento alguém falou: não vai dar em nada, porque fulano não presta, porque ciclano muda. E hoje olha você aqui, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Olha você aqui. Olha a tua vida para trás, irmão. Quantas coisas aconteceu. Irmãos, eu sempre digo isso para a igreja. Deus está fazendo todo dia na nossa vida. Não existe coincidência, existe um propósito de Deus. Existe a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E quando você obedece, Deus vai fazer na tua história. Só tem um jeito de Deus não fazer: se você sair, se você desistir, se você ir para um lugar onde Deus não tem voz e nem vez, se você não buscar a palavra dEle. Naquele momento Deus estava restaurando, naquele momento Deus estava fazendo. Aquela mulher ali que em 10 anos nunca engravidou, a primeira noite Deus abençoou o ventre. Irmãos, a gente olha e diz: por quê? Por que Ruth não teve um filho lá em Moabe? Por que Ruth não teve um neto legítimo de Noemi? Porque Deus estava preparando a chegada de um rei. Porque Deus estava separando um casal para a chegada de um rei. Deus não estava fazendo tudo ali naquela hora só para terminar em Boaz e Ruth. Deus tinha um amanhã. Deus tinha um propósito. Sabe por que Deus não abençoou em Moabe? Porque o negócio com Deus é em Belém. O negócio com Deus é lá em Belém, em Judá. Porque o negócio com Deus era naquele terreno, naquela história. E Boaz era parente. E Boaz era da tribo de Judá. E Boaz estava no lugar certo. Porque Deus não erra o alvo, meu irmão. Deus não erra. Deus nunca vai errar o alvo na nossa vida. Você quer que Deus venha pela direita, mas não é fundamento de Deus na direita. Você quer que seja do jeito que você pensou, idealizou, mas não é. Porque enquanto você está esperando, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Irmãos, eu olho para a minha vida, e cada passo que eu dou, e cada momento, cada ano que eu passo com o Senhor, eu faço avaliação da minha vida, e eu começo a orar e dizer: Senhor, esse ano o Senhor me ensinou isso, esse ano o Senhor me ensinou aquilo, esse ano o Senhor está me preparando, e na sua vida não é diferente. Não é diferente. Deus estava preparando ali a chegada de um rei. Deus estava dando porção dobrada de honra, porque Ruth não teria qualquer neto. Ela teria ali um homem importante que nunca seria esquecido. Memória de Deus, do fracasso. Deus está fazendo algo bom. Mas sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que quando Boaz olha para aqueles homens e diz: vocês são testemunhas hoje. Eu estou resgatando aqui
Eu estou tomando a terra. Eu estou aqui diante de vocês fazendo essa aliança. E aqueles homens, os anciões, disseram que Deus abençoe essa união, como abençoou a união de Judá. Sabe o que é isso, irmão? Judá era o primeiro descendente de Israel, chamado Jacó. Descendente direto. E ele também teve um resgate. Ele tinha 3 filhos. 2 se casaram com Tamar e morreram. E quando o filho caçula dele era para resgatar a nora, que não tinha filhos, ele a negou e disse: eu não darei Selá. Naquele momento, Tamar, ela tem filhos, sem que Judá percebesse. Ela precisava ser resgatada. E os filhos que ela tem eram do sogro. E nasce um, chamado Perez, filho de um resgate. Agora os anciões estão dizendo, como aconteceu lá com Judá. E Jesus vem de Judá, da raiz de Jessé, da tribo de Judá, porque ele é o leão da tribo de Judá. E como veio de lá, e como Deus acudiu a mulher lá, e como Deus trouxe Raabe de lá, Deus pega uma moabita fiel à amizade, Deus pega uma mulher viúva, traz ela para dentro da lei, e o que era para ser tristeza, ele revela alegria, porque Deus não perde o controle de nada. Deus está no controle da minha vida e da sua vida. Se tem tragédia, Deus está no controle. Se tem luto, Deus está no controle. Se tem perda, Deus está no controle. Se tem roubo, Deus ainda está no controle. Ele não perde. Deus está restaurando. E sabe o que o Espírito Santo diz ao meu coração preparando essa mensagem? Eu sou restaurador, estou pronto para quem crê e acredita. Ainda que muitos tenham chorado, ainda que muitos estão chorando, eles verão aquilo que eu farei. Quem está debaixo da aliança tem promessa, vai ver o resultado da glória de Deus. Deus fará, Deus vai realizar. Ainda que doa hoje, vai chegar o tempo da alegria. Ainda que doa hoje, vai chegar o tempo da bonança, mas tudo no tempo de Deus. As mulheres dizem: Noemi, tu é ditosa. E agora ela aceita o nome dela. Agora ela entende o processo. Irmão, você só vai entender o processo lá na frente. Não queira entender o processo hoje. Não queira discernir hoje. É lá na frente que você vai dizer: é por isso que eu passei por tanta luta. É por isso que aquele dia Deus fechou aquela porta. É por isso que aquele dia não deu certo. Olha aqui o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Isaías profetiza e diz: você não vê? Deus está fazendo algo novo. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Deus está fazendo algo novo na nossa história, na nossa vida. No meio desse processo, você já não é mais o mesmo. Ah, irmãos, no meio do processo o Senhor está te lapidando. No meio do processo Deus está preparando você. Deus está preparando. Deus sabe quando o vaso está pronto. Deus sabe quando chegou a hora de receber aquilo que você tanto quis da parte do Senhor. Ele está preparando. Se você está debaixo da palavra dEle, se você está acreditando, se tem fé no teu coração, escute. Se tem fé no teu coração, se tem fé na tua vida, o poder dele está pronto para realizar. Deus está pronto. É o teu coração que tem que ser preparado. É você que tem que estar olhando e dizendo: eu acredito. Eu acredito. Às vezes você olha e diz: pastora, Deus falou algo sobre mim, mas nada parece que está nem perto. Deus falou algo sobre a minha vida, mas eu não estou vendo nada. Eu não estou conseguindo entender nada. Parece que está tudo tão distante. Ei, mas quem falou é fiel.
Quem falou é fiel. Deus, Ele é fiel. Quando Ele vai falar para Jeremias, Ele revela para Jeremias. Jeremias tinha mais de 30 anos, igreja. Jeremias tinha mais de 30 anos. Ele fala: desde o ventre eu te separei para profeta. Desde o ventre. Mas ele sofreu tanta coisa. Jeremias passou por tanta coisa até chegar aquele momento, até chegar aquela hora. Ele não tinha revelação que Deus tinha o separado. Ele não conseguia entender. E não é diferente na sua vida. Às vezes você não está entendendo, mas desde o ventre Ele já separou. Ele já tem algo para você. Ele tem algo para você. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu não sei o que você está esperando do Senhor. Eu não sei qual é a promessa que o seu coração age e diz todo dia: Senhor, eis-me aqui, eu quero cumprimento. Eu não sei, irmãos, mas escute, Deus já plantou isso no seu coração. Isso já está no teu coração. Você que é espiritual. Tem gente aqui que já teve sonho fazendo aquilo que o coração age para fazer. Tem gente aqui que já teve sonho, você já sonhou. Deus te mostrou em sonho você vivendo isso. Deus te mostrou em sonho a tua alegria completa. Oh, aleluia. Deus te mostrou em sonho. Em sonho Ele te levou até nesse dia. Em sonho. E quando você acordou, você pensou: meu Deus, era só um sonho. Eu não estou preparado, eu não estou preparada, eu não consigo agora, eu não me vejo dessa maneira. Ei, tem que dar um passo de cada vez, um passo de cada vez, é um passo. Você vai dando cada passo e Deus vai ali. Deus vai fazendo a parte dele, vai confirmando. Deus vai ajudando. Deus vai ajudando. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E eu quero que você, em nome de Jesus, nós vamos fazer 2 orações. Mas essa primeira oração, você vai pedir o Espírito Santo. Se você às vezes olha e parece que está tão longe, você vai dizer: